Meninos, estamos estudando ainda termoquímica. Nós já vimos como é que se avalia a variação de energia em uma reação química usando entalpia de ligação, entalpia de formação, lei de Hess ou o tal do quimacete, avaliando quanto que a reação química gerou de calor para aquecer a água ou retirou o calor desta água. Isso é o primeiro passo para a gente começar a aproximar-se da primeira lei da termodinâmica, que é assunto para o nossa próxima videoaula. Agora, é importante para que você entenda a primeira lei da termodinâmica, sabermos avaliar o trabalho realizado por uma reação química. Uma reação química, durante ela, eu posso ter consumo de gás ou produção de muito gás dentro de um recipiente onde uma reação química ocorra. E supondo que uma reação química venha a produzir muito gás dentro de um recipiente, isso pode gerar trabalho realizado pela reação química em questão. Por exemplo, o funcionamento de um motor que funcione a explosão. Vocês têm ideia de como é que seria isso? Aguarde a primeira lei da termodinâmica. Mas a princípio seria mais ou menos assim, ó. Eu queimo combustível, a reação de queima produz gás, esses gases em expansão podem fazer um sistema mover-se. Chegaremos lá, tá? Na primeira lei da termodinâmica. Por enquanto, esse encontro de hoje é para isso, é para te mostrar como que a gente avalia somente o trabalho realizado por um gás em expansão. Voltemos à física. Aí eu vou precisar que vocês conheçam alguns conceitos de física lá da primeira série do ensino médio. O que vem a ser trabalho? Por definição, trabalho é força, deslocamento, cosseno do ângulo que existe entre a força e o deslocamento provocado por esta força. Espero que aí vocês tenham um certo conhecimento. Continua comigo, você verá aonde eu quero chegar. Se a força e o deslocamento têm a mesma direção e o mesmo sentido, o ângulo entre os dois é zero. E cosseno de zero é 1. Sendo assim, essa formulinha pode ser reduzida a apenas força vezes deslocamento, se o cosseno do ângulo que existe entre a força e o deslocamento for igual a zero. Fudeu, FD, trabalho realizado por uma força. Preciso de um outro conceito agora, um pouco pesado, vamos. Pressão. O que vem a ser pressão? Pressão é a força que eu exerço em uma dada área. Fiz muita força. Numa área pequenininha, exerci uma grande pressão. Pouca força exercida em uma área muito grande, fiz pouca pressão. Agora uma álgebra. Se eu passar a área para cá, eu posso chegar à conclusão que força é pressão vezes área. Substitua. Trabalho realizado. No lugar da força, pressão vezes área. Tudo isso multiplicado pelo deslocamento. Agora pensa um pouco mais comigo em unidades de medida. Como é que se mede área no Sistema Internacional de Medidas? A área é medida em metro quadrado. Supondo que eu meça o deslocamento em metro, eu terei metro quadrado vezes metro. E metro quadrado vezes metro é metro cúbico. Só que metro cúbico é unidade de medida de volume. Resumindo, trabalho realizado por um gás, PDV. PDV, basta você pegar a pressão sob a qual o gás se encontra e multiplicar pela variação de volume sofrida pelo gás,
você terá o trabalho que esse gás realizou, ou o trabalho que tenha sido realizado sobre o gás em questão. Pegou trabalho realizado por um gás, basta eu ter a pressão sob a qual o gás se encontra e multiplicar pela variação de volume sofrida pelo gás em questão. Suponha algo assim, ó. Eu tenho, por exemplo, uma amostra de gás cujo volume inicial era 1 litro, e depois que eu aqueci esse gás expandiu até que o volume final passasse a ser 11 litros. 11 litros. E supondo que tudo isso se passa sob uma pressão de 1,02 vezes 10 à quinta Newton por metro quadrado. E alguém quer que você encontre o trabalho que esse gás realizou ao expandir. Trabalho realizado pelo gás, pressão, variação de volume. Mas cuidado com as unidades de medida. Na verdade, o trabalho realizado por esse gás seria a pressão, que é 1,02 vezes 10 à quinta, multiplicado pelo ΔV, a variação de volume. 1 litro passou a ser 11 litros. Houve uma variação de volume de 10 litros. Só que cada 1 metro cúbico são 1.000 litros. Faz aí uma regra de 3, proporção. 1 metro cúbico, 1.000 litros. 10 litros vai dar um centésimo de metro cúbico. Pera aí a regra de 3. 10 sobre 1.000, 1 sobre 100. 10 sobre 1.000. 10 sobre 1.000 é 10 vezes 10 a menos 3. Dil, por que tem que ser em metro cúbico? Porque aí quando eu pegar Newton por metro quadrado e multiplicar por metro cúbico, corta metro cúbico com metro quadrado, sobra metro. E Newton vezes metro é joule, unidade de medida de energia. E vê se você entende um pouco mais. Quanto mais energia eu tenho, maior é a minha capacidade de realizar trabalho. Newton vezes metro é joule. Efetua a continha, você vai encontrar o trabalho realizado por esse gás ao expandir. Agora uma préviazinha. Como é que funciona de um motor? Depende. Vamos lá. Antes do motor, a explosão, final do 19, início do 20, como que uma máquina térmica funcionava? Máquina a vapor. E como é que funciona uma máquina a vapor? Água, aqueço, a água se transforma em vapor. O vapor d'água sob alta pressão, efeito panela de pressão, faço uma máquina térmica, por exemplo, se mover. Motor a explosão, eu queimo combustível. A queima do combustível produz gás. Esse gás em expansão pode realizar trabalho. Então, para você entender o funcionamento de uma máquina térmica, você terá que sempre levar em conta o trabalho realizado por um gás ou o trabalho realizado sobre um gás. Porque uma máquina térmica pode servir não só para mover, como para aquecer, como para resfriar. Bons estudos, próximo encontro, primeira lei da termodinâmica.